Diz assim: vendo Jesus as multidões, subiu ao monte e, como se assentasse, aproximaram-se os seus discípulos e ele passou a ensiná-los, dizendo: o 7 diz: bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Amém? Vamos orar. Senhor, nosso Deus e Pai, nesta noite, nós aqui em comunidade nos colocamos sob os auspícios, sob as ordens da Tua Palavra Divina, a Bíblia Sagrada. Que ela possa, Senhor, instruir os nossos caminhos, aclarar as nossas consciências, nos ensinar. Pai, é o Teu próprio Espírito que ensina diretamente por meio das Tuas Escrituras, usando apenas a boca do pregador. O pregador deve apenas e tão somente explicar biblicamente, a Bíblia explicando a Bíblia, cada passagem das Escrituras, para que os irmãos possam, provando biblicamente o que é dito, poder se instruir e poder viver. Senhor, que esta noite eu possa ter a característica de Cristo, a característica de ser um leão da tribo de Judá. Que a pregação aqui seja um verdadeiro rugido, que possa, Senhor, entrar, penetrar nos corações, abrir aquilo que está fechado, incomodar aquilo que está, Senhor, no nosso coração precisando ser incomodado. Nesta noite, vamos dar sequência aos estudos de Mateus 5 sobre o Sermão do Monte. Nós já estudamos aqui o versículo 3, o versículo 4, o versículo 5 e o versículo 6. Agora, vamos ao estudo do versículo 7. Bem-aventurados, diz o Mestre, os misericordiosos, porque estes encontrarão misericórdia. Primeiro momento da pregação é se perguntar: o que é ser misericordioso? No que consiste esse termo misericórdia? Irmãos, o termo misericórdia vem ou tem origem semântica na palavra hebraica hesed, H-E-S-E-D, hesed. E o Novo Testamento, também sendo escrito no grego, vem também da palavra grega eleos, E-L-E-O-S, eleos. E essas duas palavras têm por significado, ou seja, pertinem, dizem respeito à palavra amor gratuito, benevolência. Amor gratuito em que sentido? No sentido de que é um sentimento endereçado para o outro, sem que se espere do outro nada em troca. É isso que é amor gratuito ou benevolência, que diz respeito à origem semântica da palavra misericórdia. Essa palavra também significa o desejo íntimo, movido por esse amor benevolente, o desejo íntimo de ajudar alguém, de doar a alguém alguma coisa, portanto ajudando-o, generosidade, compaixão íntima para com o outro. Misericórdia tem a ver com todas essas ideias que eu expus. Misericórdia, e agora tomando o termo, a palavra misericórdia, ela se divide em duas palavras. Ela é uma palavra que é formada por aglutinação e, portanto, é formada por dois outros radicais, e cada um quer dizer uma coisa. Misericórdia, a primeira parte, misere, que tem a ver com sofrimento, e cordia, que tem a ver com coração. Então, é o sofrimento que se sente no coração pela situação de sofrimento do outro. Isso seria misericórdia. É você ver o outro sofrendo e, portanto, se compadecer, ter compaixão do sofrimento alheio. Isso é misericórdia. Irmãos,
A misericórdia, falada aqui por Cristo, é uma misericórdia que, biblicamente sendo explicada, tem a ver, no primeiro sentido, mais com Deus do que conosco. O que é que eu quero dizer com isso? A misericórdia perfeita, nível de misericórdia, o parâmetro perfeito de misericórdia, quem estatuiu foi o próprio Deus nas Escrituras, e Ele mesmo pratica a misericórdia para conosco de maneira perfeita. Esse é o padrão da misericórdia que nós devemos reproduzir. A misericórdia de Deus é o parâmetro para que nós venhamos a fazer os nossos atos de misericórdia que são imperfeitos. Que misericórdia é essa que Deus teve para conosco? Bem, a misericórdia que Deus teve para conosco foi amar-nos enquanto nós éramos pecadores. A misericórdia que Deus teve para conosco é se compadecer, se condoer, sofrer junto conosco. E isso acontece no âmago bíblico da coisa. Cristo é a prova viva da misericórdia que Deus teve para com o seu povo. Deus, do alto do céu, vê pessoas pecadoras e dignas de juízo na terra. E Ele, de maneira benevolente, olha e quer salvar uma porção das pessoas que estão na terra, os escolhidos. Então, por estes, Ele tem uma benevolência, uma misericórdia salvadora. Essa misericórdia salvadora de Deus nada mais é do que esse Deus se comprometendo a sofrer em conjunto ou do lado do povo. Cristo, o Emanuel, é esse Deus próximo, esse Deus que toma as nossas dores, portanto, sendo misericordioso para conosco, toma as nossas dores e sofre por nós as consequências do nosso pecado. Essa é a misericórdia perfeitíssima que Deus derrama sobre o seu povo. Esse é o parâmetro de misericórdia que Cristo coloca em Mateus 5,7. Quando ele diz sede misericordiosos, ele está dizendo sede como eu. Eu sou a prova viva da misericórdia de Deus na terra. Deus não tinha absolutamente nada o que ganhar ofertando-nos a sua misericórdia, ou melhor, concedendo-nos a sua misericórdia. Nada. Deus se basta a si mesmo, Ele se ama em perfeita sintonia entre as três pessoas da Trindade, e Deus não precisa do objeto da misericórdia que somos nós para viver, para existir e para sentir. Não. E aí é onde está o conceito de graça, ou seja, de graça, sem pagar nada, sem ter nada para ofertar e nada para trocar com Deus o que Ele fez por nós. Ele é gracioso porque Ele age conosco, melhor dizendo, com misericórdia. Com misericórdia. Benevolência tem a ver com bene, de bem, e volia, que é vontade. Boa vontade. Benevolência quer dizer a boa vontade que Deus soberanamente endereçou, agiu com boa vontade para com o seu povo, sem nada ganhar em troca. Esse é o parâmetro de misericórdia que Cristo coloca em Mateus 5,7. Mas no segundo sentido, a misericórdia ela deve ser praticada por nós. Veja que Mateus 5 é o parâmetro de santidade que Cristo tem, a figura da sua personalidade sendo esculpida em Mateus 5, e ele diz, sede como eu. E, portanto, coloca os princípios norteadores do seu ministério em Mateus 5. Os princípios que vão nortear o seu ministério e que devem nortear o processo de santificação, o processo de busca pela perfeição que os santos de Cristo devem buscar.
Esses são os nortes que nós devemos procurar nos basear, que nós devemos procurar viver. Num segundo sentido, misericórdia é tudo isso que eu falei sendo praticado por nós. E aí vem de maneira imperfeita. Nesse momento, eu abro um parêntese para dizer: a misericórdia não é um instinto natural do ser humano. A misericórdia não é uma coisa que o ser humano faça de maneira natural. Portanto, não é fácil praticar a misericórdia. Por quê? Porque a misericórdia é o anteposto, é o contrário de você pagar o mal que lhe é endereçado na mesma moeda. Isso é instintivo do ser humano. Não é instintivo do ser humano dar a outra face. Não é instintivo do ser humano sofrer o dano por amor de Cristo. O instinto do ser humano é revidar. Isso é até uma consequência do nosso instinto de sobrevivência. Que, quando praticado pelo homem caído, pelo homem natural, é praticado assim de maneira involuntária. Involuntariamente nós praticamos isso. Se alguém lhe xinga, você involuntariamente xinga de volta. Se alguém bate em você, voluntariamente o sangue sobe às faces, vem aquela ira e você também retorce, dá outra pancada. É esse o instinto natural do ser humano. Porém, a misericórdia tem o poder de nos fazer colocar no lugar do outro, sentir a dor do outro, consequentemente entender o outro e, entendendo o outro, poder pagar o mal com o bem. Foi Cristo que disse, o próprio Senhor Jesus, que se alguém lhe batesse em uma face, você deveria oferecer a outra. Se alguém lhe obrigasse a andar 1 quilômetro, você deveria andar 2 com ele. Se alguém lhe tomasse a capa, você desse também a túnica. Nesse contexto da misericórdia, a misericórdia é justamente você entendendo o outro, entendendo o que o outro sente e mais, se compadecendo, se colocando no lugar do outro, perdoar. Deixar que o dano aconteça e, perdoando-o, ver mais a dor dele do que a sua própria dor. Isso é misericórdia. Não é uma coisa natural. Na verdade, isso é um dom do Espírito Santo. É o Espírito Santo que concede a misericórdia nos nossos corações, aos salvos, para que nós possamos praticá-la por amor de Cristo. A misericórdia, e aí eu vou tomar essa consequência em particular, a misericórdia gera uma consequência. A misericórdia não é isso, mas ela deve gerar isso. Ela deve gerar um sentimento chamado perdão. Perdão. E o que seria perdão? Também o perdão tem 2 sentidos. Um sentido perfeito, que é o parâmetro, e um perdão em sentido menor, que é o que nós conseguimos por nossos defeitos praticar. Mas nós sempre devemos nos basear e buscar o perfeito. O que é o perdão? Perdão é você sofrer o dano e passar uma borracha a pagar o mal que lhe foi feito. Jogar no mar do esquecimento. Irmãos, vamos ver o que está em Miqueias 7, 18, 19. Deus diz, o profeta diz, Deus diz por meio do profeta: quem, ó Deus, é semelhante a ti, que perdoas a iniquidade e te esqueces das transgressões do restante da tua herança? E emenda Isaías 43, 25. Vamos ao... A partir do 25. Eu mesmo sou o que apago as tuas transgressões. Por amor de mim e dos teus pecados não me lembrarei. Desperta-te a memória
entremos junto em juízo, apresenta as tuas razões para que possas justificar. Teu primeiro pai pecou e os teus guias prevaricam contra mim, pelo que profanei os príncipes do santuário e entreguei Jacó à destruição e Israel ao opróbrio. Mas é o 25 especificamente que fala: eu mesmo sou o que apago as tuas transgressões por amor de mim, e dos teus pecados não me lembro. Então, Deus pratica misericórdia com o seu povo, e aí uma das consequências da misericórdia, que é o perdão, esquecendo os pecados que são praticados pelo seu povo. Ele esquece, evidentemente, porque eles foram pagos por Cristo. Mas os pecados que foram praticados por esse povo e pagos por Cristo são absolutamente esquecidos por Deus. Ele é aquele que joga o seu, o meu, o nosso pecado no mar do esquecimento. Por que ele faz isso? Porque ele perdoa o seu povo. Isso é o sentido perfeito da coisa. Nós também devemos praticar o perdão com os outros. Quer seja o nosso irmão, quer não seja o nosso irmão, seja o ímpio. O perdão é uma coisa que nós devemos praticar. Nós não conseguimos, muitas vezes, esquecer que as outras pessoas nos fazem de mal. Muitas vezes nós não conseguimos. O perfeito é que era que nós viéssemos a esquecer. O perfeito era que nós pudéssemos passar uma borracha naquilo que foi feito conosco. Uma inverdade, uma mentira, um falso testemunho, uma calúnia, uma agressão, um mal endereçado contra nós, muitas vezes imerecidamente, nós não fazendo nada para receber. O ideal era que nós pudéssemos, por amor de Cristo e por causa do ensinamento bíblico, que diz que nós devemos ser misericordiosos, perdoando, passar uma borracha em cima das coisas ruins que nos são endereçadas. Mas, entretanto, isso muitas vezes não é possível a nós, por causa da nossa fraqueza humana. Muitas vezes também não é salutar que nós, nos esquecendo, tratemos aquela pessoa sem a devida precaução. Uma pessoa que continua a pecar contra nós e que, se nós dermos brecha, ela vai de novo fazer o mal. Há um dever impositivo de se precaver. Não é porque você perdoa uma vez, e perdoa duas vezes, e perdoa 3 vezes, que você vai deixar a mesma brecha para que aquela pessoa lhe atinja 2, 3, 4 vezes. Por que isso? Porque nós não conseguimos passar uma borracha e tratar aquela pessoa da mesmíssima forma como se ela não tivesse feito nada a nós. Por causa da nossa fraqueza. Por causa do pecado de ambas as partes. Por causa do nosso pecado, por causa do pecado da outra pessoa, que endereça, muitas vezes, violências repetidas contra nós, você, eu, as pessoas, de uma maneira geral. Então, portanto, o perdão tem esse sentido máximo, que é o sentido que Deus nos perdoa e apaga os pecados do seu povo. E também tem esse sentido menor, que é o perdão que nós devemos praticar, sempre se espelhando nesse perdão de Deus, mas muitas vezes nós não conseguimos, pela dureza do coração humano, apagar totalmente. Irmãos, a misericórdia, esse também é um ponto que precisa ser esclarecido. E é um ponto difícil. Por isso prestem atenção. É um ponto difícil. A misericórdia, ela tem 2 endereçatários. 2 pessoas a quem você endereça a misericórdia, e tem uma maneira diferente, uma pequena sutileza de diferença na forma que você endereça essa misericórdia. A misericórdia, que é o doer-se pela dor do outro, se colocar no lugar do outro, ela deve ser endereçada biblicamente aos irmãos crentes, é o primeiro endereçatário, e deve ser endereçado também aos não crentes, é o segundo endereçatário. No primeiro caso, a Bíblia orienta que haja uma certa proeminência.
Que é isso? Aos dois devemos dar misericórdia, mas com o nosso irmão há uma certa prevalência. Primeiro a ele, depois ao de fora. É o que se encontra, por exemplo, no texto de Mateus, no texto de Romanos, eu vou usar Romanos 12, 13. A carta de Romanos. Andemos 12, 13. Diz: compartilhai a necessidade dos santos, ou seja, a parte A, compartilhai a necessidade dos santos, portanto, sofrei junto com os santos. Compartilhar a necessidade dos santos é prover a necessidade dos santos e sofrer junto com os santos. Veja, aí Paulo faz uma orientação a que os cristãos de Roma, eles sofram e se compadeçam e apliquem misericórdia aos santos, aos demais cristãos. Veja o que diz o texto de Gálatas 6:10. Enquanto tiverdes oportunidade, façamos o bem a todos, mas principalmente aos da família da fé. E emendando, o próprio apóstolo Paulo diz em 1 Timóteo 5:8. 1 Timóteo 5:8. Se alguém não tem cuidados com os seus, e especialmente dos da própria casa, tem negado a fé e é pior do que o descrente. Pelo que foi exposto, o apóstolo Paulo orienta de maneira muito básica os cristãos a procederem com misericórdia, primeiramente com os de casa, com os que são da fé. O exemplo é o seguinte: você tem dentro da sua casa uma mulher, uma filha, um filho que precisam da sua atenção. E você dá a sua atenção rotineiramente a pessoas que estão fora, aos filhos dos outros, à mulher dos outros. Nesse caso, você está aplicando misericórdia, mas você está invertendo o valor das coisas, ou a ordem das coisas, melhor dizendo. Você está aplicando misericórdia, fazendo bons atos, primeiramente com os de fora, e esquecendo os de casa. Você está errado. Não é a orientação apostólica. A orientação apostólica é que você dê prevalência, primeiramente aos de casa, depois aos de fora. Porém, isso não nos desincumbe, isso não nos desobriga de também sermos misericordiosos com os que estão fora, com os que são ímpios, com aqueles que não são crentes. Essas pessoas também são interessatárias da nossa misericórdia. Nós devemos misericórdia para com eles. Mas isso não se faz em um primeiro momento porque nós vemos Cristo naquelas pessoas, já que elas não creem, nós não dá para dizer que elas têm Cristo sendo um cordeiro sobre elas. Mas, entretanto, se faz isso pelo dever de misericórdia geral, que os teólogos chamam de graça comum. Por causa da graça comum, nós devemos misericórdia a essas pessoas também. Aonde isso está, Adriano? Aonde isso está? Está principalmente estabelecida ali em Mateus 5, 45 e 46. E 44. Eu, porém, vos digo: amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem, para que vos torneis filhos do vosso Pai Celeste, porque o Pai Celeste faz nascer o sol sobre os maus e sobre os bons, e vir chuva sobre os justos e os injustos. Porque se amardes apenas os que vos amam, que recompensa tem? Não fazem isso os publicanos também do mesmo jeito? E se saudardes somente os vossos irmãos, que fazeis demais? Não fazem os gentios também o mesmo?
portanto, sede perfeito, como o vosso Pai Celeste é perfeito. Então, a perfeição da misericórdia consiste em ser misericordioso, primeiro com os de casa e também com os de fora. Nesse ponto, muitas vezes, irmãos, os crentes erram. Não vou generalizar, mas muitos crentes erram e erram feio. Por quê? Porque aplicam erroneamente nas suas vidas o atributo da justiça divina, se tornando muitas vezes pessoas que ficam felizes com o mal que acontece na vida dos outros. A verdade é essa. Tem muito crente que, sendo crente, estou falando isso para crentes, que descuida do dever de misericórdia que o próprio Cristo tão bem estabeleceu no Evangelho, porque se apega à justiça divina, ou àquilo que ele acha que é a justiça divina, e acha até bom o mal que acontece com os outros. É uma casa que caiu, é um irmão que caiu de moto, é alguém que quebrou a perna, é que muitas vezes tem um procedimento réprobo, errôneo, e a pessoa, no íntimo do seu coração, diz: ainda bem que essa pessoa se deu mal. Pagar os pecados. É porque Deus está estabelecendo juízo. No verso, eu vi pessoas que falaram de Mariana como se fosse o juízo de Deus sobre aquelas pessoas. Ainda bem que aconteceu. Tem que acontecer mesmo. Eu quero que um negócio pior. Quero que mais gente morra. Para que esse povo saiba que Deus é poderoso. Aí ele joga nas costas de Deus esse tipo de coisa. O nome disso é falta de misericórdia dos crentes. Falta de misericórdia daqueles que se dizem seguidores de Cristo. Nós não devemos ficar felizes, nem dar glória a Deus, mesmo quando o ímpio, ele é macerado. Ele passa por dificuldade. Nós não estamos na terra para isso, irmãos. Não é o nosso papel estarmos aqui para, em vez de interceder, para, em vez de chamar, para, em vez de acolher, para, em vez de ajudar e sermos misericordiosos, nós estarmos sendo, entre aspas, ministros da ira de Deus e pedindo a Deus que massacre e faça violência contra o povo, contra todas as pessoas, inclusive os ímpios. É preciso tomar cuidado com isso. É preciso pedir a Deus: Deus, faz justiça. Faz justiça, de maneira geral. Mas nunca dizendo: faz justiça matando fulano. Faz justiça derrubando fulano da moto. Faz justiça fazendo que fulano perca o emprego. Isso está errado. Não está certo. Nós devemos misericórdia, inclusive com aqueles que estão fora. Porque Deus faz nascer o sol sobre justos e injustos e faz chover sobre os ímpios, inclusive. Isso também está muito claro na parábola do samaritano, que está registrada ali em Lucas 10, 25 ao 37. Nessa parábola, uma pessoa está caída no caminho e foi surrada pelos bandidos. E passam um fariseu, depois passa uma escriba, e por último vem a passar um samaritano. Os dois primeiros são da alta casta de Israel, no sentido de conhecimento bíblico. Eles conheciam as verdades bíblicas, mas o colocar em prática de maneira misericordiosa foi negligenciado. Por quê? Porque aqueles, o fariseu e o escriba, ao olharem para ele, tiveram esse sentimento. Talvez, muito provavelmente, esse cara aí merece. Está morto, está esbofeteado, está espancado, merece. Porque é um pecador. Mas o bom, e a parábola chama de bom, a Bíblia também diz que bom somente o Pai.
Quando Cristo foi chamado de bom, ele diz: por que me chamais de bom mestre? Bom somente Deus. Mas a própria Bíblia chama o samaritano de bom, o bom samaritano. Evidentemente que é porque no bom samaritano estava uma característica de Deus, que é a misericórdia. O samaritano, ao ver o cara caído, ele, sem perguntar, sem receber nada em troca, sem ser pago, apenas e tão somente dando de maneira benevolente, botou ele sobre o jumento, andou com ele. Antes disso, ele limpou suas feridas, untou-as com azeite, colocou essa pessoa sobre o jumentinho, levou para uma estalagem, deu uma parte do que aquele cara gastou e disse que depois voltava para dar o resto. Por que ele fez isso? Porque, vendo, ele se colocou no lugar dele. É isso que a parábola quer dizer. Ele disse: e se fosse eu que estivesse caído aí? Podia acontecer comigo. E se eu fosse surrado? Será que eu não queria ajuda? E a Bíblia chama ele de bom. Ali estava uma característica de Deus no samaritano. Não esteve no escriba e não esteve no doutor, no fariseu, né? No doutor da lei, o fariseu. Por quê? Porque eles, sabendo da escritura, e sendo legalistas, sabendo das verdades de Moisés e dos profetas antigos, eles usavam essas verdades para julgar, para serem julgadores, para serem acusadores. E evidentemente o acusador se acha muito perfeito, se acha num padrão de santidade e num nível de santidade superior demais. E quando ele se faz isso, o próprio Cristo diz que Deus não recebe as suas orações. Ao orgulhoso Deus tapa os ouvidos, mas dá a sua graça de maneira benevolente aos humildes. Aos humildes. Irmãos, portanto, fazendo essa distinção, para que a gente possa aplicar praticamente a Bíblia, os misericordiosos, nós devemos ser misericordiosos com os crentes e com não os crentes, mas dando prioridade aos crentes, nós devemos, como consequência da misericórdia, perdoar. A oração do Pai Nosso, que está em Mateus 6, do 9 ao 13, tem uma partezinha da oração, é o verso 12, que diz: perdoa os nossos pecados, mas nós devemos perdoar aqueles que nos têm ofendido. A parábola também do servo impiedoso, que não soube usar de misericórdia, sendo que o Senhor usou de misericórdia para com ele, está em Mateus 18, 21 ao 35. E nessa passagem ali fica muito claro que Deus, sendo ali prefigurado como o Senhor dos servos, perdoa uma quantia muito grande de dinheiro de um dos servos. E o conservo dele, servo de maneira igual, também devia a esse que foi perdoado uma quantia bem menor. Ele clamou ao Senhor: não tenho como pagar. O Senhor foi misericordioso com ele, aplicando perdão. Eu vou passar uma borracha nessa sua dívida. Você me deve. Por direito você tem que me pagar. Vamos passar uma borracha sobre ela e você pode ir. No meio do caminho, ele achou um conservo dele que devia uma quantia a ele muito menor, muito diminuta. E o cara não pediu para ser perdoado, não. O cara disse: dá-me um pouco de tempo para que eu te pague, porque no momento eu não posso. Ele agarrou o conservo, o servo igual a ele, pelo colarinho, como se chama, pela camisa, e diz: pague-me o que deves. Entregou ao carrasco para que ele fosse preso, até que ele pagasse o que devesse. Então, portanto, os outros servos ficam muito tristes com aquela situação e informam a situação ao Senhor, aí prefigurado como Deus, o próprio Deus. Deus, o Senhor na história, manda chamar o servo que foi perdoado e se indigna com ele. E diz: como pode? Eu fui misericordioso para contigo, por que tu também não aplicasse misericórdia? Perdão com o teu conservo, com o servo que é igual ao servo como você. Por que tu não fizeste isto? E agora ele revoga a dívida e diz: vai para a cadeia. Entrega-o ao carrasco e diz: você só vai sair daí quando você me pagar o que você me deve. Evidentemente, irmãos, isso no sentido espiritual está falando dos nossos pecados. Deus diz: perdoa o pecado do teu irmão que ele cometeu para contigo, porque eu perdoei os teus pecados. É condição, usando uma palavrinha do direito penal, né? Sine qua non.
A condição sem a qual não pode ser. É uma condição indispensável para as nossas orações serem recebidas, que nós perdoemos. Sem perdão, sem que nós tenhamos a capacidade de dizer, eu vou sofrer o dano. Por amor de Cristo, é melhor nesse momento eu me calar, sofrer o dano, do que eu dar na mesma moeda aquilo que ele merece, entre aspas. Ou mesmo, vendo outro em situação de necessidade, muitas vezes porque ele plantou, porque ele fez por merecer aquilo ali, você, em vez de passar isso na cara, você fazer o quê? Se colocar no lugar dele e ajudá-lo. Bem, meus irmãos, já finalizando a exposição, veja, o perdão, ele serve mais a quem perdoa do que a quem é perdoado. Por quê? Porque ele é uma condição para que as nossas preces sejam ouvidas e para que o perdão que Deus nos endereçou, inclusive, valha. Evidentemente que os santos são perdoados por causa do sangue de Cristo, e eles são salvos porque neles está o sangue do Cordeiro, mas esses santos, se eles não perdoarem os seus irmãos, eles não entrarão no reino dos céus. Por quê? Porque não são santos. O santo, ele tem que ter a capacidade. O Espírito Santo vai criar no seu coração a capacidade de perdoar. Se você for incapaz de perdoar, reavalie a sua conversão. Pergunte-se a si mesmo, será que eu sou um convertido mesmo? A Bíblia indica que não. Se você é incapaz de perdoar, de sofrer algum dano por amor do Evangelho e se colocar no lugar do outro para o ajudar, alguma coisa de muito errado na sua conversão existe, se você foi convertido. Então, portanto, quando Cristo diz em Mateus 11, 28 e 30, vinde a mim todos vós que está cansados e sobrecarregados, e aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, tomai sobre vós o meu fardo e o meu jugo, porque ele é leve. O fardo de Cristo, ele é leve. O fardo de Cristo, ele é maneiro. Em que sentido? No sentido de que, quando nós confiamos nele, nós depositamos nele todas as nossas atribulações, nossas tribulações. Tudo aquilo que nós não podemos resolver, tudo aquilo que está além da nossa força, nós depositamos sobre ele, confiando que ele é Senhor, que anda sobre as águas, sobre a escuridão, sobre o mar revolto, e ele no final nos dará a vitória. Mas não só isso, a paz de espírito. Ah, irmãos, como seria bom se nós fôssemos misericordiosos, se os crentes do Brasil pudessem se colocar mais no lugar do outro, sentir a dor do outro e se sentir bem por ajudar, não querer nada em troca pela ajuda. E finalizando, o próprio verso 7, voltando lá no verso 7, diz: bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Portanto, isso é uma consequência, mas também uma condição. É as duas coisas. Vocês só alcançarão misericórdia se vocês forem misericordiosos. Deus é misericordioso contigo. Deus foi misericordioso contigo. Deus não levou em consideração o pecado cometido por ti. Faz o mesmo com teu irmão. Na medida do que for possível, sempre colocando Cristo como parâmetro, nunca homens falíveis como parâmetro, porque se você colocar um homem, você vai se achar bom. Mas coloque Cristo, e aí você vai se achar um lixo. Ele como parâmetro, tente aplicar na sua vida a misericórdia que uma vez por todas Deus aplicou em Cristo por você. E aí eu finalizo e oro junto com os irmãos. Fechem os olhos, irmãos. Senhor Deus, nosso Pai, nosso Senhor, dá-nos, Pai, a capacidade, o dom sobrenatural de sermos misericordiosos. Que nós possamos ser, Senhor, só não ouvintes da Tua Palavra, mas praticantes da Tua Palavra, assíduos praticantes da Tua Palavra. Porque aquele que somente ouve, mas não pratica, é como aquele, segundo Tiago, que se olha no espelho e saindo de frente do espelho, não reconhece mais, não lembra mais da sua fisionomia. Portanto, que nós sejamos, Pai, pessoas que colocam a Tua Palavra em prática. Simples não é, fácil não é, mas isso é o que é requerido daqueles que foram chamados pelo Santo Espírito. Ó Pai, no final, ser misericordioso, nós sabemos que é o melhor, porque tira de dentro de nós todo o rancor, tira de dentro de nós
toda a ira e tudo aquilo que faz mal ao nosso coração e nos deixa em paz, colocando sobre nós, sobre Cristo, os fardos, os nossos fardos que são pesados. É assim, Pai, que te pedimos. Em nome do teu Filho Jesus. Amém.